meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com, e hoje a gente vai começar uma nova jornada aqui no Audiofílico, que são as nossas conversas audiofílicas. E eu tô aqui com muito prazer com o Pingo de Fortaleza, um músico que é um amigo meu e tem sido muito bacana trabalhar junto com ele nos últimos tempos. E a gente veio aqui para falar um pouco sobre como o Pingo se relaciona com o som na vida dele, como que essa relação vem se estabelecendo com o passar dos anos. E eu espero poder aprender bastante com essa conversa. Obrigado, Pingo, por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer, um privilégio estar aqui nesse seu espaço e também conviver com você através dos trabalhos que a gente tem feito no Maracatu Solar e agora com o nosso DVD Afinidades. É um privilégio. Eu tô tendo o prazer de, né, fazer esse novo DVD do Pingo, que é o Afinidades. Vamos começar um pouco com isso, vamos falar um pouco sobre Afinidades. Beleza, tranquilo. Como é que surgiu a ideia? Você resolveu também fazer uma temporada, né, de 3 dias, em vez de fazer um único show, né? A gente... Assim, as coisas na minha carreira elas vão acontecendo muito, e eu acho que na de todos, né? Elas são processuais, né? Você tem que, isso que acontece hoje é um pouco consequência do que aconteceu algum tempo atrás, e que aconteceu algum tempo atrás, do que aconteceu no começo. Então, a gente vem meio produzindo que ciclos, né? Então, eu comecei a minha carreira, eu comecei realmente gravando em estúdio, né? Era bem novo, então fiz 3 LPs, né? 2 fora, porque aí que não existia estúdio com mixagem, né? Então, fiz na década de 80, eu fiz 86 e 88, 2 primeiros discos fora. Um no estúdio Sonovis, de 8 canais, bastante conhecido, né? Onde gravaram vários artistas independentes do Brasil, primeiros discos independentes do Brasil, Antônio Adolfo, todo o pessoal independente fazia lá. E o segundo em São Paulo, no Vila. Mas a partir de 89, a gente passou a ter aqui no Ceará, 88, 89, estúdios com mixagem, que não tinha até então. Aí eu fiz o terceiro LP já aqui, que é o Maculelê. Mas aí eu verifiquei, por exemplo, eu estou fazendo um breve histórico para chegar no Afinidades. Aí eu verifiquei que a linguagem de estúdio era diferente, bastante diferente da linguagem de palco, né? Sim, Então eu achava que as minhas canções no palco elas já tinham uma linguagem que eu não tinha conseguido passar isso pro disco. Uhum. Então, o disco gravado em estúdio. Então eu fiz um disco ao vivo. O primeiro disco integralmente gravado ao vivo no Ceará é meu. Qual é? Chama-se Pingo de Fortaleza ao vivo. Uhum. Foi gravado em 1992, no Teatro São José, ainda No mesmo antes, teatro, antes da... Não, aliás, no Teatro Zé de Alencar, Zé de desculpa. Alencar. Antes da reforma, Uhum. nos camarins internos, inclusive na época a gente estava usando o Haddad, que era aquela Super VHS, né? Sim. Então nós levamos 3 gravadores, sincronizamos os gravadores, e eu fiz esse disco ao vivo com 2 percussionistas, o Decas Gadelha e o Nilton Fiore. E aí você pode até colocar alguma coisa dele aí, ele está disponível, né? Sonorizar aí pra galera, né? No site digital da música cearense. Então fiz esse disco ao vivo e nunca mais tinha feito nada similar. Então esse disco é voz, violão e percussão. E fui fazendo as coisas, né? E fui chegando no Lógica com banda, no Cantares com banda, ou mais ou menos com orquestra, no outro com percussão e violão. E fui caminhando nessa produção de vários discos, né? Vários discos infantis e discos que eu sonorizei para trilhas que eu fiz para teatro, mas sempre, né? Os últimos, recentemente, eu tinha feito com banda, né? Eu fiz o Prato 950, com uma banda mais pop, assim, uma experiência mais pop, rock. O Lógica, em 2000, já foi com o Manassés também, com uma banda. E resultado, fui fazendo, depois fiz os discos com os maracatus, né? Fazia com orquestra, fazia e tal. Então eu senti necessidade de fazer um trabalho em que eu estivesse sozinho, plenamente só, acompanhado do meu violão, sem percussão. E a primeira experiência é o Afinidades. Então, Afinidades é um pouco assim, um apanhado de todas essas experiências na tentativa de mostrar as canções, inclusive porque tem canções, né, que remontam ao segundo disco, canções do terceiro, canções do quarto, e as mais recentes também, mas no estágio atual em que eu estou vivendo, assim, digamos, de técnica, não só de técnica, mas de emotivamente, em relação às canções. Então, o Afinidades é isso, né, porque ele é sozinho, eu faço 22 canções
acompanhado, né, com meu violão e pequenas outras canções com outros instrumentos de cordas, mas é assim, é aquela coisa da solidão no palco, você sozinho mesmo e os arranjos adaptáveis Você, para o instrumento. você até falou também que no palco você não enxerga nada, né? Você É sequer pouca enxergava coisa. a câmera passando na sua frente, né? Rapaz, essa questão é uma questão mesmo assim que já vem há algum tempo. Eu acho que quando você está ali, você está tão concentrado no que você está fazendo, tão Uhum. 100% envolvido, que realmente, às vezes eu me surpreendo, a pessoa chega com uma foto, diz, rapaz, eu fotografei você ali de cima e tal. Eu disse, rapaz, não lhe vi não. Não vi nada acontecendo, eu estava só centrado na música, fecho o olho, às vezes vai embora. Então é essa pegada mesmo, da concentração total, porque quando você está com uma banda, com uma orquestra, às vezes você está ali dialogando, mas às vezes uma sílaba ou outra escapa do seu diálogo, mas é imperceptível, sabe? Quando você está É, ali sozinho, eu imagino que exista uma grande diferença aí, por exemplo, entre algo que, só para explicar para quem não sabe, né, que é o Maracatu Solar, que é um projeto, né, porque dezenas de pessoas estão envolvidas numa centenas orquestra, de vezes, centenas, né, às vezes, envolvidas numa orquestra, que tem um cunho social muito forte, a gente vai falar dela já já, mas é, e que você toca na rua, né? Você toca com um público, enfim, muito solto e também os músicos, assim, não existe um holofote muito grande em uma única pessoa, assim, é verdade. né? E você está tocando sozinho, assim. Eu tocar sozinho, acompanhar sozinho, ele requer mais, que é um pouco mais primeiro de entrosamento, né? Voz, instrumento. Segundo de técnica propriamente dita, porque qualquer deslize assim mais que acontece, que é comum, né, com todos os artistas, qualquer deslize Sim, técnico é perceptível, sim. diferente de você estar tocando com uma banda, às vezes você está ali, o guitarrista está ali, o baixista, o baterista, aí você está no seu violão, de repente você, Cometeu um erro, mas passa, né? você é Sim. imperceptível, você, né, vacila em algum acorde, né, na mão Uhum. direita, na parte rítmica e tal, no andamento e tal, mas ali o conjunto, ele come isso, mas sozinho, Uhum. embora sozinho também, por outro lado, facilite, porque você não tem aquele rigor do andamento, do coletivo, você improvisa, você termina a música na hora que você quiser, Hum. você começa a música do jeito que você É, quiser, o brinca com a tempo, plateia, o né? time da Mas. música, você que vai dando, Sim, tudo tem, é como na vida, né? Tudo tem sim. as vantagens, as desvantagens, entre aspas, que podem ser vantagem e desvantagem e vice-versa, né? Depende de como você encara, mas eu gosto muito eu gostei muito dessa experiência do Afinidades, fiquei muito feliz com o resultado, acho que eu não esperava um resultado, até porque as condições logísticas que nós tínhamos, você sabe disso, eram Aham. pequenas, né? Uma Sim. câmera, uma pessoa fazendo, você fazendo tudo, então, e o técnico de som, 3 dias, Sim. um espetáculo ainda estreando, né? Que eu estreiei no dia e já gravei, então, o resultado, assim, eu fiquei bastante feliz, estou bastante feliz com ele. O Afinidade, você pretende fazer novos shows do Afinidade? Ou algo nesse Assim, eu acho que eu vou sentido? fazer outras vezes o Afinidades, mas eu hoje, assim, eu consegui de alguma forma, né, diversificar um pouco os segmentos em que eu atuo, então eu faço, às vezes com banda, né, uma banda base, às vezes faço com maracatu, com orquestra, às vezes faço voz e violão, que seria o Afinidades, né, e às vezes faço um acústico, é voz, violão e percussão, porque já preenche um pouco mais. Então eu sempre vou estar fazendo esses formatos, porque às vezes são as exigências circunstanciais, né? Uhum. Que você vai para um lugar que ali não é mais apropriado esse trabalho mais acústico, ali o maracatu, ou então às vezes o próprio pessoa que requer a sua apresentação, ela quer um formato específico. Ela diz, não, quero, por exemplo, recentemente, há uns 2 anos atrás, entrou em contato comigo um professor de uma universidade do sul de Minas. Ele queria o show Canudos. O show Canudos é um show que eu fiz. Eu montei um espetáculo na década de 90 com imagens sobre Canudos e só as minhas músicas sobre Canudos. E eu ia tocando e intercalando essas imagens. Imagens de um cineasta amigo meu, Antônio Olavo. E ele viu aonde, eu acho que foi em São Paulo, ele é paraense, mas trabalha hoje em Minas. Ele viu esse show Canudos e se apaixonou por esse show Canudos. Décadas depois ele ligou para mim, disse, eu vou fazer aqui um congresso, eu quero contratar um show. Eu digo, beleza, então eu vou com o maior prazer. Disse, mas eu só quero se for o show Canudos. Aí eu tive que remontar o show, inclusive eu usava uma fita VHS na época, tive que transformar em CD, a fita já estava mofada, sabe? E não foi a mesma coisa, você recriou algumas coisas nesse processo, né?
Recriei, mas ele era tão fechadinho, porque esse show Canudos, ele era o seguinte, eu cantava uma música, e entre uma música e outra, tinha um relato de um sobrevivente da Guerra de Canudos, um relato de um historiador, que falava exatamente daquele tema que eu estava cantando na música. Ele era bem sequencial, entendeu? Algo assim, fechado, então tinha que soltar na hora. Às vezes, por exemplo, tinha uma música instrumental, tem, né? O Canudos pode ser apresentado em qualquer momento. Tem uma música instrumental Belo Monte que eu tocava e passava as imagens no telão. Então eu ficava dialogando, era um show meio multimídia, assim. Entendi. Bom, eu queria depois falar das formas, mas antes eu queria te perguntar assim, como é que você é um músico em Fortaleza e você se manteve em Fortaleza? Assim, sempre, até o nome Pingo de Fortaleza, né? O que você entende sobre essa carreira de ser músico em Fortaleza, assim? Bom, vamos lá, vou abrir inclusive um parênteses para dizer o de Fortaleza, como é que ele veio. Na realidade eu era só Pingo, né? Eu nasci prematuro de 7 meses e recebi esse apelido Pingo logo quando eu nasci, porque eu era muito pequeno, né? E uma amiga da minha mãe, irmã de caridade, até parente dela que estava lá no parto, disse, ó, Lourdes, é um pingo de gente e tal. Porque eu era pequenininho, né? 7 meses ali, aquela coisa, né? Prematura. E fui para casa e pronto. E depois ninguém nunca me chamou por João Vanderlei, que é meu nome. Eu cresci, menino, Pingo, adolescente, Pingo. Comecei a fazer música como Pingo, né? Ele virou seu Pingo. É seu Pingo agora, seu Pingo. Alguns, né, como meu pai me chamava só de Fortaleza. Tirou o Pingo e ficou só o de Fortaleza. Ele me chamava de Fortaleza. Então Você torce Ceará. Verdade. Esse detalhe ele também, ele tossia. Então eu fui, gravei meu primeiro disco, se você observar o Canudos, você pode ver a imagem do Canudos também, né, no site. O Centauros e Canudos é Pingo. Então logo depois que eu dancei o Canudos aqui, eu fui convidado para tocar na missa pelos mártires de Canudos na Bahia, no interior da Bahia. Um momento, né, religioso, popular, de reverenciar o conselheiro, a história de Canudos. E eu fui daqui para cantar lá, fui com o Nelson Augusto, um jornalista daqui. E quando chegamos lá, né, uma das primeiras coisas que nós vimos foi o cartaz da celebração que eu não tinha visto. O cartaz da terceira missa pelos mártires de Canudos. Então no cartaz tem o nome dos artistas, Vital Faria, Xangai, essa galera toda aqui lá, Jereba, Rose, vários artistas, Luiz Aragão, da Bahia. E tinha o meu lá, Pingo de Fortaleza. Aí o Nelson olhou e disse, aí Pingo. Depois eu soube que foi o historiador Fábio Paes, que é um dos coordenadores da missa, que colocou. Eu acho que ele quis fazer uma referência ao lugar, né? Que eu estava indo de Fortaleza cantar em Canudos. Ou talvez tivesse outro Pingo lá, não sei, isso eu nunca perguntei a ele. O fato é que eu achei legal. Achei que tinha uma referência à minha cidade, que tinha uma metáfora aí, né? Pingo de Fortaleza. Então, quando nós voltamos, o Nelson fez uma matéria no jornal, de uma página, no Jornal Povo. Pingo de Fortaleza, um novo cearense na Velha Canudos. Então eu fui batizado Pingo de Fortaleza. Então aí é a parte do nome, né? Quanto ao aspecto de estar na cidade, realmente eu comecei aqui, né? Sempre me identifiquei muito com a cidade, com o fazer cultural da cidade, com a política cultural da cidade. Na década de 90 eu viajei bastante, viajei muito, 90, até meados da década de 2000, eu viajei muito durante 15 anos, eu praticamente ia a São Paulo, passava 6 meses trabalhando em São Paulo. A gente estava falando aqui antes da última gravação começar, qual foi o último carnaval que você não trabalhou? Acho que foi exatamente isso aí, 2000. Faz 1999. Porque até então a gente não tinha esse vínculo com os maracatus oficialmente. Uhum. Então eu ia curtir o carnaval de Fortaleza, eu cheguei aí em 96 a Olinda, creio. E ia na de Caxias, ia ver o carnaval como brincante, né? Não tinha esse vínculo com os maracatus. Então eu viajei muito na década, voltando aqui ao tema, viajei em 90 e tal, mas resolvi me fixar realmente, né? A partir, inclusive, da criação da Solar. A Solar foi o marco mais divisor em relação ao compromisso de ficar, porque quando você cria uma instituição, você tem compromissos sociais com ela, né? Você tinha assessoria no INCEF, você tinha o Festival da Meruoca, você tinha outras coisas, você tinha os seus amigos, você tinha os projetos fixos, você tinha os programas de formação cultural continuada, o ponto de cultura, hoje você tem a orquestra, tem o maracatu. Então eu passei aí e muito menos, e quando eu vou muito assim, eu vou, mas 3 dias eu volto. Eu vou, mas antes na década de 90 eu passava 2, 3 meses em São Paulo, cheguei aí para o exterior, passar 2, 3 meses na Suécia, mas a partir de 2000, quando eu fui convidado pelo Maracatuás de Ouro para cantar no carnaval, foi aí que eu deixei de
não trabalhar no carnaval, eu passei a trabalhar no carnaval, na realidade, em 2000, que eu fui convidado pelo Ar de Ouro para tocar no carnaval, para fazer a música do carnaval. Então, durante 6 anos eu fui do Ar de Ouro, depois eu já criei o Solar, depois os projetos Brincar de Maracatu, Tambores Ancestrais da Noite Escura. E aí o meu carnaval é todo dia, toda hora. É já uma agenda bastante cheia. Beleza, mas aí você colocou um bom gancho, né? Assim, a gente saiu dessa história de ser músico em Fortaleza pra viajar bastante, né? O quanto que você viajou assim na década de 90? Eu acho que eu te interrompi um pouco quando você estava falando na hora. Não, tranquilo, eu viajei bastante. Eu tive a oportunidade de ir no exterior umas 4 vezes. Eu ia muito a São Paulo. São Paulo era uma referência minha de difusão, sabe? Fiz vários programas, fiz o Jô Soares, fiz o Som Brasil, várias vezes, aquele Viola Minha Viola, vários programas nacionais. Cheguei a ter um produtor lá para shows, mas eu já tinha aqui uma família, os meninos, eu sempre voltava, né? Era isso que eu Eu ia te nunca perguntar. quis ficar, nunca É, quis. Era isso que eu ia te perguntar, assim, tipo, como é você ser essa pessoa, né? Família, você tem quantos filhos? 6. 6 filhos, 6 né? filhos. 6 de todas as idades. Então, você tem 6 filhos e ao mesmo tempo é um músico que viaja, né, viajou bastante na década de 90 que você falou aí, mas até hoje você viaja, né? E, enfim, também só músico também, né? Uma coisa que, ou você foi professor em algum momento, teve alguma... Essa coisa, inclusive brincando aqui, hoje quem viaja mais são os meninos, né? Os meninos estão mais no mundo do que eu. Eu Aham, voltava em função deles, hoje eles estão mais fora. sim. Alguns estão estudando fora, 4 e tal. Mas é assim, essa questão de viajar sempre é algo muito importante, porque é um aprendizado, né? Uhum. Você sai, você se desloca, você tem um processo de aprendizado muito grande. Então, quando você volta, você sempre traz alguma coisa para sua carreira, para sua profissão, para sua música. Você vai agregando valores, você vai construindo ali através das comparações, das vivências. Então eu sempre eu viajei e sempre voltei porque sempre tive Fortaleza como minha referência, sabe? Inclusive da produção musical. Minha produção passa muito também um pouco por Fortaleza, embora não seja tão literal na maioria, da grande maioria das canções, às vezes é literal. E às vezes tem a emoção de você estar aqui e criar a partir desse universo, dos seus amigos, dos seus parceiros, da sua família, do seu espaço, da praia, do lugar onde você gosta. Então eu particularmente gosto muito de Fortaleza, mas você tem que perceber que o nível de produção é distinto, né? Inclusive quando você coloca essa questão mais específica, né, em relação à produção, eu realmente lá recebi até um convite, eu vou lhe produzir, mas você tem que ficar aqui, porque você tem aqui você faz os shows, mas tem a interlocução, tem a convivência com os outros artistas, nos espaços e tal. Mas eu sempre voltava, dava saudade. Eu sempre voltava, depois chegava aqui, aí, né, disse, não, agora eu vou trabalhar um pouco mais. Aí voltava, fazia os shows lá. Então sempre foi um pouco assim, mas hoje estou muito mais fixo, né, em função do que eu te coloquei, do maracatu, da onga. E também hoje a difusão, embora não seja extremamente competente, difundir sua obra através das redes de compartilhamento, dos processos virtuais, já é possível também chegar nos outros lugares. Não é como estar lá e fazer programas que têm uma repercussão nacional, de redes nacionais, né? Estar chegando através... há uma diferença de chegar nas redes através de lá e chegar nas redes daqui para lá. Há uma diferença. Mas isso também é uma coisa que a gente pode puxar aqui, que eu acho que a internet ela é um lugar que ao mesmo tempo é uma bênção e um aterro, assim, vamos dizer, né? Tem uma frase que eu vi um pesquisador falar uma vez que hoje em dia um músico muito bom, ou um cineasta muito bom, ele tem uma dificuldade enorme de aparecer, mas não porque ele não tem os meios de produção, mas porque para alguém conseguir enxergá-lo no meio de uma pilha de um monte de coisa muito mal feita ou muito, né, pouco trabalhada, é sempre muito difícil, né? Então, como é que você enxerga assim a dificuldade de ser um músico que, né, coloca sua música para frente na década de 80 e agora na década de 2010? É bem diferente. Olha, é inimaginável como os meios de produção e de difusão mudaram nesses 40 anos. É impressionante, porque primeiro a questão dos LPs, né? O registro era no LP,
você tinha que gravar fora, era muito complexo fazer o LP, só tinha 3 fábricas para fabricar, não era barato. Você tinha que fabricar o LP, você recebia, fazia a capa ou fazia a capa na própria empresa. Quando você recebia o LP, você não tocava, não tinha onde tocar, só na casa das pessoas, porque a rádio tem suas opções, tinha suas opções sempre, né, direcionadas a um determinado universo que está em evidência, musical em evidência em algum momento, e você tinha um número de cópias limitado, né? Você fazia 1.000, 2.000, 3.000 cópias, e era muita cópia, inclusive para vender isso você demorava um tempão, e para transportar, é o seguinte, eu tinha uma bolsa assim de couro só para LP, cabia 20 LPs, era pesadíssimo, 20 LPs, você carregando assim, uma bolsa de couro feita por um amigo meu, um grande Pedro Artesão, que era uma específica do tamanho da caixinha do LP, você botava a caixinha de 20 dentro. Então você não conseguia transportar. Eu sei, eu paguei várias multas, não sei o quê. Chegava ali levando 50 discos, 60 para São Paulo de LPs, era uma caixa. Imagina, pesadíssimo. Então você tinha isso, né? Não tinha mais nada. Então, Você chegou a vender cassete, por exemplo? eu cheguei a fazer um cassete, eu fiz um cassete ao vivo na Funarte, inclusive está na minha discografia, né? Eu gravei artesanalmente na mesa e fiz umas cópias artesanais e vendi Pink Fortaleza ao vivo na Funarte, na sala Guilherme Novaes de São Paulo. Eu tenho esse cassete, inclusive, no meu registro, no meu arquivo, né? E depois você veio, né? Depois você passou pro CD, aí já foi uma mídia que, tudo bem, na época você aí passou a gravar aqui, passou a fazer o CD, então as pessoas compravam seu CD. Foi mais ou menos em que ano que o CD chegou por aqui? Rapaz, ele chega aqui. Ele chega no Brasil no início de 90, mas aqui ele só chega em 94. 93. 10 anos depois. 93 ele está aqui. 92 ele já está aqui. O CD foi inventado em 83, mas aí você vê, né, como é que as coisas aqui, eram mais lentas, né, para acontecer. As gravadoras, inclusive, até 95 elas faziam LP e CD, né, na transição. Sim. As próprias gravadoras. Tem disco que de 93, 94, que é feito em CD, feito em cassete, feito em LP. Ainda, os últimos. Os últimos LP são de 95, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz, né. Eu acho que eles faziam... Em massa, né? Eles faziam menos LP, já faziam mais CDs, porque eles vão... No começo eles faziam mais LP, menos CDs, cassete no meio, depois eles vão mudando, até que em um momento eles passam para fazer só CD. 95. Até o próprio som, né? Vinha com o LP, vinha aquele hackzão preto, né? Porque na verdade tinha as que três você tinha o LP, mídias, o CD, né? A rádio e o cassete, né? Embaixo. Aí você faz, por exemplo, o CD, né? Então era... Aqui você só tinha uma fábrica. Antes, porque o CD também tem um processo de mudança. Ele começa você só podia replicar na fábrica. 1.000 cópias, minimamente. Sim, então, não tinha um Nero. Não tinha. Você não podia fazer. Nem tinha o gravador, né? Que você colocava ali. Exatamente, o Nero era o programa e o gravador. Depois você tinha que fazer 1.000 cópias na fábrica. Sim. Então você fazia essas 1.000 cópias e tal, vendia e tal. Por ali já era mais fácil transportar, a capinha já era diferente, a linguagem era outra, visual, muda a linguagem demais, né? Os processos de estúdio também vão mudando, mas o fato é que depois que você tem a gravação, né? Que você começa a replicar os CDs, então você começa a poder fazer 100. É diferente, tudo bem, porque há uma diferença entre replicar e duplicar, né? As pessoas em geral não sabem. Um é feito com uma matriz em alto relevo, né? Do que vai ser os sucos magnéticos, e esse comprime um plástico ainda derretido. Então, ele vem, derrete o plástico e a matriz vai imprimir na fábrica. Na fábrica, é o replicado. Isso é o replicar. O duplicado é aquele que você faz na gravadorazinha. Então, só que esses eram mais resistentes, né? Porque você passava alumínio no armário. Porque fazendo laser, nem sempre o gravador, inclusive as pessoas faziam, né? Começaram a fazer grandes quantidades de laser numa velocidade muito rápida, então... É bem superficial, o suco fica bem superficial, porque era rápido demais, né? E acaba se degradando. Qualquer arranhãozinho, você até vê do seu CD, você tem CD. Se você olhar que foi feito na fábrica, você vê que ele tem mais durabilidade. E o outro aparece um buraco, assim. O outro, qualquer arranhãozinho, qualquer coisa, porque é tão superficial, né? Então, mas a gente começou a fazer 100, começava a fazer 100, 200, não precisava fazer 1.000. Aí se tivesse produção, fazia mais ali. E as pessoas começaram a fazer, todo mundo começou a ter pequenas fábricas, né, aqui de cópia de CD. Era um negócio, é um mercado que você começou a perceber crescente, né, até o momento em que ele começa a desaparecer para virar um virtual. Né? O virtual. Mas o CD, para você ter uma ideia, o CD virou um cartão de visita, né, hoje. Esses dias eu estava numa churrascaria,
à noite, assim, e aí passou uma mulher, assim, me entregou 3 CDs, assim, de uma banda que eu não conhecia, assim, uma banda de sertanejo, forró, alguma coisa assim. Eu Uhum. guardei, então eu também ali. É, E já faz tempo que isso começou, né? Inclusive é, as bandas começo aqui, da as década, dessa grandes década. bandas de forró daqui, que começaram isso aí. Sim. Eles começaram a dar os CDs para eles davam CDs e as pessoas iam pro show. Então eles começaram a perceber Sim, que porque o custo do CD começou a diminuir bastante, porque você bastante. fazia artesanalmente, gravava artesanalmente, você antes, né, você colocava no acrílico, e depois as pessoas começaram a colocar no envelopezinho, É, então tal, não sei o quê. E aí a própria impressão também, ao invés de ser uma impressão, né, qualificada, é um silk. Então, quer dizer, essa mídia do CD mudou muito, quer dizer, as mídias mudaram muito. Então, chegando na questão do virtual, eu fiz esse pequeno histórico para chegar aí no virtual. O virtual hoje é diferente, você tem. Eu gosto muito do produto, ainda faço, mesmo que simbolicamente, por exemplo, afinidades. Eu vou fazer alguns DVDs simbólicos, uhum, mas logo depois eu vou subir por faixa, né? Porque na verdade as pessoas mesmo também ainda não têm mais os equipamentos de reprodução de CD, de DVD, só aqueles que gostam mesmo do físico, da e querer capa e ter algo pra tal. segurar, né, e tal. Alguns permanecem assim, desde o LP até os CDs, É, mas a maioria já entrou no universo da virtualidade, do pendrive, porque a linha, de como é que chama na lista que você faz as listas, você faz no os playlists, playlist. a gente tem um problema que, assim, ao mesmo tempo que se tornou mais fácil, também se tornou mais volátil. Então, assim, as coisas duram menos. Eu tenho um LP aqui da década de 50 que ele toca naturalmente, né? Não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho uns CDs aqui da década passada que já não. Assim, eles tocam, mas eles já tem É, aqueles buraquinhos e tal, sabe? É uma eu coisa. tento, voltando à sua pergunta, eu tento conciliar, né? Porque hoje eu tanto fabriquei o ano passado o LP, Centauros e Canudos Rede Vivo, Uhum. né? Como eu tenho um site hoje chamado Digital da Música Cearense, onde eu coloco não só minha obra, mas a obra dos cearenses que permitem que o Ah, site então você tem esse site, é dispone. seu? Tem um site chamado Digital da Música Cearense. Esse site tem Ah, toda a minha obra, tem a obra da música cearense, dos parceiros que autorizam colocar lá, para download gratuito. sim. Esse site tem livros, tem DVDs, tem documentários sobre a música cearense. Então, quer dizer, eu me preocupei com isso. Hoje eu estou, inclusive, os meus discos praticamente todos estão lá. Sim. Se você observar, todos estão lá. Então, e esse DVD vai subir para o site também. Então, eu acho o seguinte, e eu também estou nas redes de compartilhamento, que eu acho que você tem que ocupar os espaços, o físico, o virtual, pelo menos, se uma pessoa quiser me ouvir hoje na Alemanha, ela entra lá, Digital da Mussarense, PIN de Fortaleza, discografia, aí pega tudo. Tchum, O problema tchum. não é o acesso. O problema é essa pessoa ouvir dizer, né? Ouvir falar, Chegar a saber que ela a você. curiosidade para ter o acesso, É, né? é. É, a gente não tenta fazer, tenta divulgar, tenta mexer. Isso aí não se resolve, Uhum. não vai resolver nunca, né? Porque quando as grandes pessoas, quando há um grande foco, né, de vários veículos de mídia em algum produto, lógico que as pessoas vão para esse produto. Quando não tem um foco, as pessoas ficam desinformadas em relação àquele produto, e aí não tem jeito. Mas é melhor estar lá para alguém que tiver acesso à informação de que ele existe, está lá e quiser ter acesso, do que não estar. Eu vejo dessa forma. Por isso é que eu resolvi disponibilizar, entendeu? Uhum. Disponibilizar e fazer o físico também, porque eu particularmente gosto muito do físico. Mas eu acho que o próprio conceito, né, de CD, ele vai mudar agora, porque as pessoas estão lançando nem disco só se for algo que tenha unidade, que tenha, digamos, for temático. Porque senão você pega só uma música lança só uma música, como as pessoas fazem hoje, um clipe e uma música. Mas ao mesmo tempo, quando isso acontece, morre, né? Já tem alguns anos, né, que isso morreu, mas assim, morre a ideia de vou fazer um CD e me sustentar com esse CD. Vou fazer esse CD e pegar esse dinheiro Não, tipo, mas até porque o digital, assim, eu não tô falando nem que era fácil você fazer isso antes com o CD. Mas o que eu tô falando assim, que digital, se você coloca uma música no Spotify hoje, você tem milhares, talvez até milhões de visualizações, você não ganha muito dinheiro, né? Você tira muito pouco, né? rapaz, eu posso dar meu exemplo pessoal, né? Eu Ah, tenho praticamente, se somar, talvez umas 100 obras no Spotify, no Deezer, em todas essas redes de compartilhamentos. E se somar no YouTube, não sei o que, talvez 200 mil audições total.
Eu tenho R$ 12 retidos na minha associação, porque eles só vão pagar quando chegar a 50. Então, pelas contas que eu fiz, quando eu chegar a 1 milhão, eu vou ter R$ 50. Porque realmente né, não vou citar para não ser deselegante com vocês aí, cada visualização é $0,00000001. Sim. Aí eu recebo as planilhas, assim, são 50. Eu até brinco com meu amigo, rapaz, é muito número, muita página para quase nada de dinheiro. Não paga nem impressão. Não, eu nem imprimo. Não, se for pagar a impressão, fica mais cara a impressão do que o recurso. Então, assim, aí tem a música, porque é no horizontal, né? Eles colocam o nome da música, a quantidade de vezes, o veículo que foi, não sei o que, o valor e tal. São várias colunas assim. Aí no final, a somazinha lá, sabe? Então, eu acho que, inclusive eu tenho um questionamento, eu acho que a indústria, ela, quando percebeu que perdeu o controle com o CD, porque com o CD ela perdeu totalmente o controle, ela passou a criar elementos de controle. E as redes de compartilhamento são de controle. Porque os grandes artistas dessas redes são os que se beneficiam, só os grandes. Sim. Porque eles têm as propagandas internas e eles têm um alto nível de visibilidade lá. E o pequeno coloca mais como simbolicamente, para ter lá um registro. Não existe acesso. Complicado, mas é bom, a gente está lá. Assim, eu sempre vejo que o aspecto que é positivo estar lá é você estar produzindo, você tem os seus discos lá, embora mas não pode, é muito difícil essa questão da sobrevivência, né, do direito ali ao conexo, do autoral referente à difusão, né? O conexo é o da venda, o conexo vai acabar, porque você não vende o produto mais. Que são dois tipos de direitos que você tem, né? O conexo, que é quando você vende o produto, então eu vendi aqui... Que é o mais patrimonial, né? E o autoral, que é da execução, né? Sim. Então o conexo, como você praticamente não vende mais o produto, ele está desaparecendo. Uhum. E o autoral é bem restrito. Sim. Então a gente tem que se virar com shows, com projetos, com livros, com, né, várias visões, eventos. Isso aí, por isso que às vezes o músico passa a ser produtor, passa a ser escritor, passa a produzir outras linguagens. Vou te perguntar agora sobre a tua relação com o teu instrumento. Né? Como que, assim, você tá com ele aqui agora e a gente... ele faz parte aqui do né, cenário. É algo que naturalmente você dialoga com ele assim, só sentado, conversando, e é algo que claramente faz parte assim da sua identidade, né? Não é só algo de trabalho ou tipo, quando eu vou realmente pra... Mas é algo que... Violão, né? O violão... Você aprendeu a tocar violão com que idade? Cara, o violão ele apareceu na minha vida assim meio que por acaso, porque na realidade eu morava no Zé Walter, né? Na rua 13, casa 50, em frente tinha uma família que todos tocavam violão, todos. Ixi. Era uma família que era assim, fim de ano eles compravam um novo disco do Tio, do Caetano e do Chico, e 2 semanas depois já estavam tocando as músicas novas desse pessoal todo, na calçada. E eu saía moleque, né? Para jogar pedra na casa dos outros, areia, para andar de patinete, para entrar dentro dos esgotos, brincar de lagoa lá, e ver o pessoal tocando e passava. E a minha onda era jogar futebol, fazer menino, né? E a minha irmã, né, pediu à minha mãe um violão para aprender violão lá com o pessoal da frente. Minha irmã que é mais velha, né, uns 4 anos e tal. E ela ganhou esse violão, Janine número 1, para aprender lá. E atravessava a rua, tinha umas aulas, voltava, mas ela não teve o menor interesse, deixou esse violão lá. E eu peguei esse violão e comecei, mas não comecei com o pessoal da rua, não. Eu comecei com outras coisas, né? Eu já comecei tentando tocar Raul, essas coisas que eu já curti lá pelo bairro. Mas eu tinha muita dificuldade, né? E uma coisa vem junto com a outra, que é a coisa da composição. Eu tinha muita impaciência de pegar as músicas, sabe? De sentar, escutar uma música. E limitação mesmo, musical, sonora, de pegar as músicas, de tirar os acordes. Nunca fui muito músico, né? Aí disse, rapaz, sabe uma coisa? Um dia, menina, esse negócio dá muito trabalho ficar pegando essa música aqui. Eu vou inventar uma aqui que é muito mais fácil. Aí peguei, fiz uma música ali. Oh, que legal, né? Vou cantar a minha música. Aí outra música, aí fiz as minhas músicas. Aí a gente já criou um grupo lá na 8ª série das músicas que a gente fazia. Aí eu já comecei a tocar no bairro as minhas músicas
com os parceiros, e sempre o violão, né? Porque o violão é um instrumento que se popularizou no Brasil, primeiro porque é um instrumento prático, né? Um instrumento relativamente barato, ele não é... Você tem os baratos, lógico que você tem os caros também de qualidade, mas você tem um instrumento que você compra um violão hoje por R$100. Sim, e a manutenção também é tranquila, né? Você não É um precisa... instrumento que você leva para todo Uhum. canto, você não precisa ter estojo, você bota no braço, bota na mochila, bota no saco e leva. Então, esse violão era um violão pequeno, então o violão era isso. Eu tocava sempre no violão, compunha no violão e me apresentava com o violão. E aí eu comecei a me apresentar profissionalmente já no movimento secundarista, porque eu começo muito pelos movimentos estudantis. Fazia licenciatura em música, eu fazia escola técnica, né, edificações. Então ali era o celeiro no período da reorganização da UNE, da UMES, então eu participei desses processos de reorganização dessas entidades, e eu tocava nos atos, tocava nas greves, tocava no grupo de teatro, e era sempre violão, voz, violão, voz, violão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa época, quando você fazia uma música, né? Você falou que começou a inventar, né? Mas você tinha alguma espécie de notação, ou você ia nota por nota, ou você tinha realmente partitura, ou algo do tipo? Não, nunca. Rapaz, a coisa sempre foi muito intuitiva, melodicamente, harmonicamente intuitiva, sabe? Eu fazia melodia com harmonia intuitivamente. Nunca. No começo sempre foi assim. Acho que até mais recentemente eu tento deixar que a ideia da intuição prevaleça. Lógico, quando eu fui fazer os discos solo feminino, quando eu fui compor mais para as cantoras, que é um projeto diferente, são 3 discos para as cantoras, se você observar o solo 3, você vai ver que eu estudei um pouco composição ali. Primeiro para as vozes específicas, segundo para variar as melodias, para fazer alternância de tons, para fazer modulações. Mas para desenvolver algo, e não para construir do zero, né? Eu acho assim, com base no que eu já tinha escutado, no que eu tinha aprendido, mas eu nunca tinha parado para fazer, não, agora... Aqui eu vou passar para o menor, vou modular para o menor, ali eu vou começar, vou mudar, aqui eu vou para a quinta. Algumas teorias básicas eu apliquei, sabe? Mas eu sempre deixei mais a intuição prevalecer no violão. Só que, voltando para a questão do movimento estudantil, eu ia tocar violão e não tinha banda. Só recentemente eu consegui organizar uma banda fixa que eu tenho realmente, que é o Mimi, diretor musical, o Ricardo Mira, baterista, o Edmundo, baixista, e quando eu posso ter um tecladista é o Marcos Vini, percussionista, tem alguns que tocam comigo. Mas antes, assim, as circunstâncias de trabalho, até hoje é assim, cara, disse, rapaz, não tem como pagar uma banda, o cachê não dá para dividir com a banda, então eu tinha que tocar voz e violão, muito voz e violão, muito voz e violão. E aí é o seguinte, ou eu acabei procurando, ou foi automático, ou foi assim uma coisa mesmo embrionária minha, de necessidade, desenvolver o mínimo de técnica para tocar um violão sozinho. Porque uma coisa é você tocar uma música, você tem que variar com alguma coisa, com um dedilhado, uma mão direita, o violão. Aí de alguma forma, eu desenvolvi uma mão direita de um violão clássico, mais ou menos clássico. Porque se você observar, eu tenho uma técnica que é meio medieval também, porque tudo é um acúmulo de coisas, né? Porque na década de 80 eu gostava do movimento armorial, então que era um movimento mais clássico. Então Centauros e Canudos, que é um disco meu, né? Como que você se relaciona com cada uma das mãos? Rapaz, essa mecânica, ela vem com o tempo, né? Essa equilíbrio com a mão. O que eu sei, assim, o que eu penso, né? E algumas pessoas também, é que o violão é um instrumento tão diferente que cada pessoa tem um timbre, uma sonoridade muito própria, que você identifica se ele tiver essa identidade, você identifica o artista pelo tocar do violão. Se você vê o Rafael Rabelo, você sabe que é Rafael Rabelo. Se você ouviu o Manassés, você sabe que é o Manassés. Se você ouviu o Nonato Luiz, não precisa saber que é o Nonato Luiz, bote ali. Se você escutou 10 músicas do Nonato, escutar uma ou outra, você vai dizer, isso é o Nonato tocando. Mas você precisa desenvolver Mandu não, mas audição também, não é só... Não, mas é porque o violão, ele é isso. Porque ele não... Diferentemente do piano, você taca aqui, aperta, aí o martelinho vai lá e bate na corda, certo? Aqui quem bate na corda é você, aqui. Sim. E todo mundo bate diferente, então não é igual. Ninguém tira um som igual. Porque é diferente do piano. Muito mais difícil você identificar um pianista. Muito mais difícil. Você identifica sim, se você é um cara que conhecer harmonia, forma de tocar e tal. Mas violão é mais fácil. Por quê? Porque é mais
é um instrumento que você consegue ter uma relação pessoal com ele, de tirar um som próprio. E o som que você tira no violão é muito da mão direita. A mão direita é a que tira o som, né? Porque é a forma como você dedilha, é a forma como você... É o timing que você dá, é a posição da sua mão, é a unha ou é a palheta. Então, aqui, essa mão direita é a mão que você produz o som, né? E eu acho que vai muito da sua, né? Da sua, por exemplo, nesse show Afinidades, teve dia que você dedilhou mais, teve dia que você bateu mais na música, né? Tipo, teve uma diferença. Eu acho que talvez o estado que você tá, né, na hora, influencia muito nisso, né? Se você tá sozinho, é como nós conversamos no começo, né? O violão, você só o voz e violão, você tem aquela autonomia. Eu posso começar uma ukulele, eu posso fazer uma ukulele, sim. Posso tocar uma ukulele, um batuque zumbi, e eu posso tocar assim. É Xangô que agora, bola, depende, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é muito difícil de responder. Mas, assim, você tem vários violões, assim, tipo, que você toca, né? Tipo, tem violões maiores, menores, tem outros tipos de instrumentos de cordas que são um formato de um violão, mas não são um violão, né? Como é que é a sua relação com cada um desses, assim? Não, o que eu posso dizer é que eu me considero realmente um violonista de nylon. Eu sou um cara que tem uma técnica do nylon, porque eu toco essencialmente o nylon. Os outros eu toco assim, para dar uma variada, para dar um brilho no espetáculo, mas eu não domino, assim, eu não me considero que domino o aço, nem o viola de 12, nem o ukulele. Eu toco, e no Afinidades eu procurei tocar, até porque como eu estava sozinho, eu disse, então eu vou usar uma viola de 12 em 3 músicas, 4 músicas, vou usar o ukulele em uma música, o aço em 2, mas eu não considero que eu tenho uma técnica sofisticada nesses instrumentos, né? Eu toco, dá para, sabe, escapar ali, usou a palheta, toquei no de 12, toquei o ukulele, que eu componho, eu gosto de compor no ukulele, mas o que eu tenho mesmo é o de nylon. Minha relação com o nylon é constante, porque eu toco bem mais no nylon, assim, 90% das coisas que eu toco é no nylon, e o nylon ele exige uma técnica, né, de dedo, você não toca de palheta o nylon, que exige uma unhazinha, então a minha relação é com o nylon, eu desenvolvi isso um pouco, né, porque eu toco, com nylon. Tem momentos do dia que você para e vai quase que meditar, assim, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem fica sozinho com seu violão e toca. Todo dia ele tá espalhado, né? Eu vi uma entrevista um dia desse, né? Acho que era meu, que falava que o João Gilberto tinha uns violões, estava sempre perto dele, porque para pegar o violão, sabe? Porque realmente eu tenho um lá em casa que não é esse às vezes vai pro estojo. Eles ficam agora na parede, ficam de fácil acesso. Antes eles eram guardados. Aí agora eu disponibilizei, eu coloco na parede, coloco pendurado na parede. Quase nenhum tá no estojo. Porque ou tá na parede, ou tá no suporte. E tem um que é o que fica bolando mesmo, que tá na cama, tá no sofá, eu levo o carão direto, né? Porque ele tá no canto da parede, é aquele que quando eu viro, tá aqui o bicho. Tá sempre à mão, porque realmente às vezes você quer tocar o que aprendeu a música, você toca várias vezes, às vezes você pega para relaxar mesmo, para tocar, sabe? Às vezes para compor, né? Na hora que você tá ali. Existe algum momento do dia que você... Não, eu pego qualquer hora, não tem um tempo de manhã, de tarde, de noite, depende às vezes, hoje já toquei um pouco de violão hoje. Assim, aí é constante, agora você tem que, é um instrumento que exige uma prática diária. Sim. Porque ele exige uma mecânica, e essa mecânica, ela se traduz num processo assim, de aquisição por continuidade. Sim. Se você não tiver continuidade, você passar 3, 4 dias sem tocar violão, já não é a mesma. Você não, por exemplo, afinidades, eu ensaiei, puxou afinidade, eu ensaiei muito, eu ensaiava assim, eu botava no caderno as músicas, eu tocava aquela música, botava um xizinho na música, para saber como é que eu estava ensaiando. Cara, pode olhar, o caderno tá cheio de xizinho nas músicas. Porque eu disse, não, aquela ali eu tenho que aí quando você ensaia, você tá melhor. Sim. Se você parar de tocar 3, 4, 5 dias, o dedo já não obedece. Sim. O comando. Mas é interessante isso, porque você já
tentou usar essa expressividade também em outros instrumentos? Ou você se limita? Não, eu nunca tive interesse, não. É só instrumento de cordas e basicamente o violão de nylon mesmo, que eu me sinto mais Mas e aí confortável. na comunicação dentro de uma banda com outros timbres, como que Não, isso? peguei só o violão. Porque normalmente a banda que eu trabalho tem guitarra, baixo, bateria, é um trio, né? E o violão dialoga com isso aí. Às Ma- vezes violão de aço, violão de nylon. Mas independente de você tocar ou não, existe uma noção, né? É uma falta que esse instrumento consegue. Eu queria isso nessa música, mas. Ou não. Não, eu consigo trabalhar, eu acho que eu tenho uma forma de trabalhar eu consigo, na maioria das vezes, respeitar o parceiro, o colega, o outro, que está fazendo, independente da linguagem, né? Não sei se eu fiz isso no DVD, se eu, com você, mas normalmente eu deixo. Sim. Eu acho que o Não, cara, deixou, com por exemplo, certeza. na banda, por exemplo, o Mimi Rocha é o guitarrista, é o diretor musical, ele faz, muito raramente eu chego, faço aquilo, faço aquilo. Porque o cara tá é o momento dele fazer o arranjo, é o Uhum. momento dele acrescentar na música. Se eu chegar e disser pra ele, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui, eu acho que ele pode ter vontade de olhar pra mim e dizer assim, sim, então faz. Então pra que você precisa de É, mim, entendeu? Porque se eu chegar sim. mesmo com o DVD, olha, faz assim, faz assado, ali bota aquela, bota aquela. Não, eu no máximo faço um comentário de um detalhe, outra coisa. Eu acho que é assim que eu produzo discos, livros, DVDs, os produtos que eu faço. O cara faz a arte ali da capa do DVD. É, Eu não, se eu chegar assim, ó, a foto eu quero que seja essa foto, eu quero que seja essa fonte, eu quero que seja isso aqui, vai sobrar o quê? O cara fazer. Então assim, quando eu tô com a banda, eu respeito muito isso, os músicos, os mas outros. isso não é, assim, eu admiro muito você estar falando isso, mas isso eu não vejo isso sendo tão comum muitas vezes por causa que o ambiente da arte, assim, no cinema tem muito disso, né? É algo que os egos muitas vezes estão muito aflorados, assim. Os egos muitas vezes estão muito crescidos. Isso não está na sua fala, claramente, certo? Mas aí eu não sei o que você se você já teve algum problema com alguém assim que estava difícil Eu de. convivo com muita gente, né? A gente tem pessoas que realmente elas seguram mais o trabalho, elas querem ter uma autoria de 100% de um trabalho. Não, eu acho que eu já fiz a música, cara, o arranjo é do outro. Sim. Eu já fiz a capa é do outro. Agora, eu faço uma direção. Existe, né? Se você olhar na ficha técnica, tem uma direção, diretor. Não quer dizer, ele não é o criador de tudo, ele é o diretor, Uhum. ele orienta, ele conversa, ele diz, não, vamos fazer assim, tira aquela fonte ali, que eu não, aquela fonte, porque o cara que está fazendo, às vezes ele bota uma fonte, ele gostou, mas ele, né, ele leu porque ele tem facilidade de ler, mas o outro já não tem. Aí eu digo, olha, eu não estou conseguindo ler, porque eu não tenho facilidade de ler, então vamos trocar essa fonte. E às vezes os profissionais, a maioria, aceitam, sabe, da forma como você convive, eles aceitam de boa. E tira, não, tira, vou tirar, então, não vai brigar por uma fonte. Mas é isso mesmo, a arte é isso. Mas todos nós temos esse ego, né? Independente da forma como a gente atua, ele está presente. Uns mais, uns menos. E assim, sobre o Maracatu Solar, é um projeto que tem uma relevância social enorme, assim, né? E eu já ouvi depoimentos de muitas pessoas que passaram aí pro Maracatu e isso trouxe ah, um momento mais interessante, mais aliviado, assim, das questões que a modernidade nos traz, né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu a ideia do Maracatu ah, como é que tem sido, né, o processo. Bom, o maracatu, na realidade, para quem não sabe, né, para situar as pessoas, é uma manifestação simbólica, de representação simbólica de um cortejo de coroação de uma rainha negra, com muita sonoridade, com muito batuque, né? Que vem certamente dos terreiros, dessa matriz africana, né? E está presente no Ceará, como está presente em outros estados, né, do Nordeste. Então, até chegar no Maracatu Solar, passa um pouco pela minha experiência pessoal, né? Eu comecei a compor canções em ritmos de maracatu, como maculelê, solo encanto e outros, antes de participar dos grupos institucionais. Depois eu fui chamado para fazer o Maracatu Ars de Ouro, para fazer as músicas Ars de Ouro. Participei, que é o grupo mais antigo daqui, aprendi tudo lá, com o mestre Juca, com o Marcos, com o seu Zé. Como é o nome? Maracatu Ars de Ouro. Ais de Ouro. Inclusive escrevi um livro, né, sobre o Ars de Ouro. Meu primeiro livro era sobre o Ars de Ouro. E, paralelo a isso, em 2005, nós criamos a Associação Cultural Solidariedade e Arte, Solar, que é uma associação, uma ONG, que tem
trabalha com projetos, programas de difusão cultural, de registro, e de exercício da cidadania cultural através de vários viés, né? E eu estava no Ar de Ouro, e estava na Solar, né? Já estava tocando no Carnaval, no Ar de Ouro, já conhecia os outros grupos, já estava fazendo um livro sobre o Maracatu Ar de Ouro, já tinha feito um disco sobre o Maracatu, meu disco, e estávamos na Solar, na universidade ali, conversando, e a Solar estava com alguns projetos, poucos projetos, era no começo da Solar, a Solar foi criada em 2005. Então, em 2006, nós estávamos conversando, e eu estava com alguma dificuldade no Ar de Ouro, porque eu tinha pesquisado num livro, estava querendo trabalhar a diversidade rítmica do maracatu, que eu tinha justamente com outros amigos, né, descoberto essa tendência que foi natural no maracatu, essa diversidade, que depois modificou para um ritmo só, e paralelo a essa dificuldade de querer começar com o Ar de Ouro, porque o Ar de Ouro já tem um ritmo bem padrão, bem solene, a gente estava conversando, e eu digo, vamos fazer um maracatu aqui no Solar? Como um programa de formação, nem eu tinha essa ideia de que ia ser um programa, eu digo, como que é um grupo, maracatu. Eu estava com vários amigos, o Alan Mendonça, Descarte Gadelha, Hilton Matos, Inês, convivendo ali dentro da Solar, e todos abraçaram a ideia de fazer esse grupo. E nós fizemos o Maracatu Solar dentro da Associação Solar. Então ele passou a ser um programa que a gente chama um Programa de Formação Cultural Continuada. Quer dizer, ele é uma das atuações da Solar. A Solar hoje tem a Orquestra Solar de Tambores, que já nasceu do Maracatu, a Companhia Solar de Dança, que nasceu do Maracatu, e nós temos outros pontos de cultura e tal. A Solar é mais abrangente. Sim. Só que o maracatu, ele tomou corpo dentro da Solar, porque ele passou a ser um programa primeiro, com a força do De Cascadelha na formação, Fernanda Brasileira e muitos outros, a gente passou a estar ali na universidade, a ser vitrine e ao mesmo tempo ser visitado por muita gente. E o grupo com suas características bem distintas, que é diversidade rítmica, que é mais liberdade estética, a não obrigatoriedade da pintura, as fantasias mais leves, temas mais, né, sociais misturados com afro. Então isso aí tudo atraiu muita gente, muitos jovens principalmente. Então o Maracatu Solar passou a ter, hoje, por exemplo, o grupo tem mais de 250 brincantes. E nós adotamos o acolhimento como uma das marcas do Solar. A pessoa chegar, já faz parte. Chegou, entrou, não precisa dar o nome, já chegou, já pega um instrumento ali, aprende com o outro, já dança, já faz parte, no outro dia já tá com a fantasia, já veste, se chegar, às vezes no mesmo dia já veste a fantasia, vai para a apresentação. Não tem muito rigor burocrático, nenhum rigor burocrático, não tem muito rigor, assim, a gente não prima pela perfeição estética, como algo que o grupo tem que ter. O mais importante para a gente são os processos de formação, de socialização, de comunhão, de congraçamento, ali de relacionamento e tal. E eu acho que essa fórmula toda, né, deu certo ao ponto do Maracatu hoje ser uma referência de ajuntamento de pessoas que buscam realmente, através da arte, né, uma prática da melhor convivência possível e do crescimento individual e coletivo. Isso é visível, sabe? As pessoas chegam com suas demandas, seus problemas, muitos nós, né, hoje temos, todos nós temos, e através da prática, do maracatu, do batuque, da dança, da convivência, elas se empoderam, ficam melhor, se sentem melhor. E eu Então, percebo que, apesar das letras e como você falou, a origem, né, do processo, ter uma origem religiosa, uma origem, né, mas eu acredito que apesar das letras terem isso, eu nunca vi muito isso no maracatu, assim, de ter algo, eu não sei como é que é a questão das religiões lá. Não, Imagino é que seja. verdade. Não, mas a manifestação mesmo, quando ela vai para o carnaval, ela se desloca, sai de dentro da religião, entendeu? Ela vira um folguedo, vira uma festa dentro do carnaval, porque ela migra para o carnaval, não? E ele passa a assumir, o maracatu, características carnavalescas, né? A competição, que é o caso que a Solar também não participa da competição, mas existe essa questão da competição. O grupo passa a ter um tema anual, tipo enredo de escola de samba, e é bom porque estimula a criação de um processo, é como se você fosse montar um espetáculo a cada ano. Entendeu? Então o grupo, quando ele realmente sai, porque os fenômenos, né, os processos culturais são múltiplos, então não é uma coisa que se transforma noutra. São vários elementos que fazem com que aquilo que saiu daquela matriz vá para o carnaval, se transforme em outro elemento. Então, realmente, a gente canta os orixás, a gente faz referências à religião de matriz africana e tal, mas a gente não pratica. Até alguns podem estar praticando ali ao cantar e tal, pode ser considerado, mas não é uma prática institucional religiosa. É tanto que o grupo tem pessoas de todas as religiões, das matizes,
né, de concepção filosóficas, religiosas, científicas lá dentro. Sim. Mas tem essa essência, a gente também não nega, é importante ressaltar essa essência matricial, né, africana, que veio muito através da religiosidade, porque toda a sonoridade brasileira, se você for atrás, a bossa nova, o samba, tudo isso aí veio realmente dessa religiosidade. A religiosidade foi que guardou essas linguagens artísticas. Uhum. De lá saiu de novo. Veio através disso e aqui sai. Então sai e adquire outras características antropológicas, né, que estão fora dos rituais religiosos. Mas tem os elementos, né? Você, por exemplo, tem um orixá na avenida, é um elemento religioso. Sim. Você cantar uma loa para um orixá desse, mas o solar, ele tem essas características múltiplas, assim, de ter a referência ancestral, religiosa, mas ao mesmo tempo ser uma manifestação artística. Sim. Entendeu? Mais livre. Porque existe essa questão da coletividade, assim, eu acho que a gente, no momento atual, né, a gente tem muitas diferenças, assim, eu, por exemplo, sou cristão e tal, né, mas a gente foca muito nas diferenças. Eu percebo que, até aquela música que você mesmo canta na Afinidades, que é o Onde Deus Possa Me Ouvir, né, é uma música que fala um pouco sobre isso, assim, que as pessoas, elas estão muito, o tempo todo, exasperadas para debater, para ir para uma discussão, para ir para uma, sabe, assim, não existe um momento de respiro, um momento de, sabe, e eu percebo isso no Maracatu, eu percebo isso nos shows que existem lá, que acho que muitas pessoas que estavam, por exemplo, com depressão, foram para lá e tiveram uma melhora clara de comportamento. Eu percebo que existe um algo, tipo assim, não, aqui é um espaço onde eu convivo e essa união existe pela música, né? Assim, não, verdade. é algo que ninguém necessariamente se explica, assim, são sons, né? Não, eu acho que subjetivamente essa união se dá através da música, essa troca contínua se dá através da música. E até também pela posição que a gente procura ter no grupo, que é de respeito, né? As diferenças, o acolhimento das diferenças, o respeito e a convivência sempre. Eu acho que isso, cara, é o essencial para a gente ter um mundo melhor. Basta isso, basta você não querer que o outro seja igual a você, não, né? Não brigar com o outro porque o outro pensa diferente de você, não querer que o outro seja você, entendeu? Isso é tão óbvio, né? Porque e entender o processo do outro, sabe? Porque é isso que é importante. Por que o outro pensa daquele jeito? Porque normalmente você tenta impor o seu pensamento como uma verdade absoluta para o outro. E o outro não tem aquela verdade. O outro vem de outro processo. Então não adianta. Eu acho que tem que haver o equilíbrio, né? Tem que haver o equilíbrio. E eu sou extremamente favorável ao caminho do meio, né? O caminho do meio é sempre o caminho mais saudável, que é o caminho do equilíbrio, de tentar o equilíbrio entre as posições, né? Sim. Porque as posições extremas, o nome já diz, elas são extremas. Se elas são extremas, elas só abarcam um determinado segmento que vai estar ali naquela ponta, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas do meio tivermos, quanto mais movimentos do meio nós tivermos, lógico, sempre pensando que aqui tem posições aqui talvez tem posições mais coerentes do que aqui, mas se você for achar que tem que impor essa incoerência ao outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Não, o outro também vai fazer o mesmo movimento. O meu ponto aqui é esse, né? Que às vezes quando a gente coloca isso em palavras ou quando a gente... enfim, a gente não consegue encontrar essa confluência, assim, essa consonância, né? Mas a gente consegue encontrar essa consonância pelo som, né? Pela música, é algo que eu acho muito bonito. Mas a linguagem assim. da música é uma linguagem que o homem criou realmente para isso, sabe? É uma oração, é uma linguagem de elevação, de elevação espiritual, para você se elevar espiritualmente, para você se comunicar com você mesmo e com o cosmos e com as coisas positivas. Não tem música, sabe? Eu acho que não existe essa coisa de música. Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar é isso, né? Que a maioria das grandes religiões, de alguma forma, usam música, né? Todos usam músicas, né? Embora se use música na guerra também, né? Mas é bem menos, né? É verdade. É bem menos, né? Mas não, mas se usa bastante, se usa música... É a linguagem humana que está em todas as referências nossas. Mas, voltando aqui ao maracatu, eu acho que é isso. Só lá consegue ter esse espaço de convivência. Uhum.
né? E isso tem sido evidenciado por todos nós. E é muito bom você ter um programa que vê que ele funciona, que ele tem essa agilidade, que ele tem esse acolhimento, que ele tem essa presença, né? Hoje você tem 250 pessoas, você chega a ter mais no carnaval. Eu digo as que participam ativamente. E porque também alguns saem, outros entram, depois volta, outro tá lá, não tem aquele compromisso de estar lá sempre, de fazer aquilo, de dançar daquele jeito, de tocar, né? Até tocar, às vezes tem aquele que toca do seu jeito, que a gente, são solistas e que vão tocando, porque são diferentes. Cada um vai achando sua expressão, né? Bom, é isso. Ah, nosso tempo é muito limitado aqui, né? Eu gostaria de agradecer ao Pingo por estar aqui e por ceder esse tempo, né? É um tempo tão caro. A gente que trabalha com cultura, a gente sabe que é muito, é tudo Não, muito, mas é isso, muito corrido, isso né? é o prazer que a gente tem de trabalhar com cultura, é esse, é poder discutir, falar algumas coisas que algumas pessoas podem ouvir, podem, né, Sim. questionar, sentir como referência, fazer com que elas pensem sobre o que a gente está produzindo. Então é importante, faz parte do processo. Eu estou super feliz, quero agradecer o espaço aqui. Obrigado, Pingo. Bom, então é isso. A gente se vê aqui nas próximas conversas audiofílicas. E também, se você tem mais algum interesse em alguma coisa de som, a gente tem mais conteúdo no canal. E até a próxima, a gente se vê por aí. Tchau!